Olá, eu sou a Mariana e este é o meu espaço criativo. Aqui falo sobre tricô, crochê, costura e outras manualidades. É como vou dedicando no meu dia-a-dia. Mãe, acho que foi bem bom! É melhor gravares uma tu também. Olá, eu sou a Mariana e este é o meu espaço criativo. Aqui eu falo sobre tricô, costura, crochê e outras manualidades a que eu me vou dedicando no meu dia-a-dia. O último vídeo que eu gravei aqui no canal foi no fim de janeiro de 2025, portanto já fez um ano. E que ano que eu publiquei aqui no canal. Depois, em julho, eu fiz um vídeo juntamente com a Catarina, do Tricô Tranquilo, e que nós publicámos na página da Zoaki Knitting Gals, aqui também no YouTube. E nesse vídeo, se tiverem interesse, podem ver os projetos que eu fiz, até mais ou menos julho, foi na altura em que nós gravámos, e que eu não consegui ou que não tinha ainda mostrado no meu próprio canal. Pronto. Então passou mais de um ano, foi um ano muito cheio, mas eu vou falar sobre isso no fim do vídeo e vou começar por aquilo que me traz de volta aqui ao meu cantinho criativo. Pronto. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a todas as pessoas que entraram em contacto comigo e que têm, ao longo deste ano, mostrado alguma preocupação relativamente ao meu bem-estar, e obrigada pelo carinho também. E pronto, e obrigada por sentirem a falta destes vídeos, que eu acho que também é motivador e é importante sentirmos que de alguma forma o conteúdo que produzimos faz falta e faz a diferença, e eu acho que isso é uma coisa boa. E de facto foi um ano em que eu ainda assim não fiz tantas coisas como costumo fazer, e também por isso tenho adiado um bocadinho o gravar e o mostrar, porque não tenho muita coisa para mostrar, basicamente. Foi um ano muito atípico, por muitas razões, mas foi também um ano em que as coisas a que eu me dediquei tiveram menos relacionadas com as artes têxteis, portanto, um bocadinho mais, para mim, fora do âmbito que este canal tem tido até aqui. Pronto. Então, projetos acabados, não há assim muita coisa, tendo em conta o espaço de tempo que passou, mas queria-vos mostrar o meu shell Baobao. Este shell é um modelo da Isabel Kramer e é um shell muito giro de fazer, que tem a possibilidade de se fazer com restos de fios, porque é feito em riscas de várias cores, e no meu caso eu fiz uma alteração significativa ao modelo, que não altera propriamente o aspecto dele, obviamente, que foi não o trabalhar com o fio fingering. Pronto. Eu não... Digamos que estou numa fase um bocadinho mais bulky e apetecia-me um projeto que fluísse com maior rapidez e, por outro lado, que me desse também um desbaste mais intensivo no meu stash. O meu stash, entenda-se, o meu stash de fios, de sobras de fios. Pronto. E então eu acabei por fazer este fio. Ele está praticamente todo feito com fio fingering dobrado, e é tudo fios, a maior parte deles são
não é a maior parte deles, tem muitos fios aqui que são fios que eu utilizei ou que eu comprei para fazer determinados projetos e que entretanto resolvi não, que não vão acontecer num espaço assim tão perto, ou que não me apetece estar a guardá-los para a eventualidade de um dia mais tarde me voltar a apetecer fazê-los. Pronto. E então eu optei por fazer bom uso desses fios e vir usá-los aqui no meu Shile Baobao. Outros fios são fios que eu tenho também esse tacho, ou que tinha, agora já estão no Shile, que tinha esse tacho para fazer meias e que, entretanto, pronto, servem para meias, servem para outras coisas e eu fui utilizando. O facto de ele estar feito com fio decay torna-o um bocadinho mais quente e muito, para mim, muito confortável. Pronto, eu gostei muito do resultado final. Tem um conjunto de cores que o torna muito fácil de usar, com conjugações de cores assim mais neutras. E pronto, e foi um projeto que eu terminei no final do ano, acho eu. Portanto, eu acho que eu comecei a fazer logo quando ele foi lançado e acho que já foi, não sei, no outono talvez. E pronto, e depois foi o último projeto que eu de facto terminei em 2025. Pronto. Mas o que é que eu tenho mais para vos mostrar que eu tenho feito? Então, eu tenho feito. Não tenho feito muita coisa. Tenho feito, ou tenho tentado fazer, roupa de bebê, porque, entretanto, na família nasceram alguns bebés e eu tenho tentado, não estou sempre bem sucedida, tenho tentado, de facto, fazer algumas coisas. Há um projeto que está acabado e foi entregue, que é uma manta de bebê, e que eu depois ponho a fotografia, e já vou falar um bocadinho mais sobre esse projeto, mas para já queria-vos mostrar estas calças, que são um modelo da Agasalhos e Bugalhos. Pronto. E estas estão feitas para um tamanho de 3, 6 meses, porque não vale a pena fazer roupa muito pequenina. E eu depois comprei um bodyzinho a condizer. E pronto, e a minha ideia é ainda fazer um casaquinho para combinar com as calcinhas. Pronto. Então, este modelo é as calças de bebê Harvest. São estas calças. E eu fiz este projeto com um fio, onde é que eu tenho aqui? Um fio da Rosários 4, que eu gostei muito, que não é este. Da cá, não fujas. Ok, que é o Benjamin. Este, Benjamin. E este fio é um fio que é 50% acrílico microfibra e 50% poliamida. Pronto. Eu já vos disse várias vezes que eu não sou muito fã de oferecer roupas ou mantas ou coisas especialmente de bebê a pessoas que não estão habituadas a trabalhar com lã ou a mexer em lã. E porquê? Porque são peças que dão muito trabalho a fazer e que, se não forem lavadas corretamente, se estragam, como vocês bem sabem, não é? Pronto. E aqui a questão é, eu acho que os primeiros meses, para não dizer os primeiros anos da maternidade, e esta foi um bocadinho a minha experiência, não são para perder tempo com coisas, pronto, que são para mim secundárias, como estar a ter uma preocupação adicional com determinado tipo de peças, e estar a ter preocupação se a roupa se vai estragar ou não, ou se determinada nódoa depois não vai inviabilizar
a higienização da peça, pronto. E isto para dizer que prefiro mesmo usar fios que tenham uma maior resistência e, consequentemente, uma maior durabilidade quando são sujeitos a estas condições mais extremas, pronto. E, portanto, este fio da Rosários 4 é um fio muito macio, é um fio que se comporta muito bem a tricotar. Pronto, honestamente é a primeira vez que estou a trabalhar com ele, não sei como é que ele se comporta com a lavagem, e é um fio é um fio já com espessura de Ikea, e que, ao contrário do fio que o modelo pede, eu ia dizer o fio original, mas original são todos, o fio que o modelo pede, que é o merino qualquer coisa, nunca me lembro do nome, mas pronto, é um fio que eu também tenho para aí e que já usei, mas que tem uma torção muito própria e que eu honestamente detesto ver tricotado, pronto. É a mesma torção de fio que os Baby Merino, os Big Merino e os Merino Super Fine, não sei o que, da Drops têm, e que depois de tricotados o ponto fica esquisito e faz uma fila vertical, e eu detesto a forma como o ponto fica e por isso não gosto muito de tricotar esse tipo de fios com esse tipo de torção. Pronto, então tenho estado a usar este Benjamin. Ok, pronto. Então fiz estas calças de bebê e tenho alguns projetos, que depois já vos mostro quando falar dos meus projetos em andamento, que estão também em curso e que são pecinhas pequeninas de bebê. Pronto. Mais projetos acabados. Eu tenho aqui duas coisas muito fofas, que são estas duas, que foram feitas o fim de semana passado, num workshop que a Filipa Carneiro e a Liliana da Malharia organizaram para angariar fundos para a Associação de Proteção dos Animais da Marinha Grande. Pronto. E a ideia era que as pessoas fizessem a inscrição mediante o pagamento de um donativo, que tinha um valor aberto, e durante o workshop fazíamos os gatinhos. Pronto. Então eu inscrevi-me com as duas miúdas mais novas e pronto, a mais nova não achou muita graça ao tricô, ela não é muito fã de tricô, é mais fã de crochê. E pronto, mas ainda acompanhou o workshop todo, mas fez com mais dificuldade e com menos motivação. Mas a do meio conseguiu, com pouca ajuda, fazer este gato. Pronto. E este eu fiz com elas e ficámos com dois gatinhos e participámos na iniciativa, que era o mais importante. E pronto, e agora estão aqui estes dois gatinhos. Estão aqui e estão durante pouco tempo porque já não pertencem aqui a este meu espaço, já foram recambiados para outra zona da casa. Pronto. Agora, o meu maior achievement, o meu maior feito este ano é ter terminado uma manta. Pronto. E esta não é uma manta qualquer, é a terceira manta do Nature's Walk, que eu estou a fazer para aí desde 2020, talvez, não sei, e que é um conjunto, na verdade é um conjunto de 3 mantas que eu fiz para cada uma das minhas filhas. Pronto. Então, a primeira que eu concluí foi a da Sofia, que era em tons de rosas e roxo e amarelo, e a segunda foi a da Teresa, que é em tons de azuis, verdes e amarelos, e esta é a da Mafalda, que é em tons de azuis, castanhos e cremes. Pronto. Ela está, como as outras todas, enorme. Eu ainda não a fotografei porque terminei-a hoje de manhã e pronto, estou super feliz porque é um projeto que já estava nas minhas agulhas há muito tempo, e que eu já tinha muita vontade, obviamente, de terminar. E pronto, e para além de ter o projeto terminado, e depois porque depois caí aqui neste incidente diplomático que foi terminar as mantas todas
eu tirei por ordem, eu vou ser sincera, eu sorteei a ordem pela qual eu ia terminar as mantas, ou seja, eu fiz os quadrados todos, vocês se lembram, fiz os quadrados todos de uma só vez, e depois quando comecei a montar os quadrados e a fazer, a ligar os quadrados e a fazer o border, a cercadura da manta, uma questão de justiça, eu tirei à sorte qual é que ia ser a ordem pela qual eu ia fazer as mantas, e de facto, a primeira que saiu foi a da Sofia, a segunda a da Teresa e a terceira a da Mafalda, ou seja, a ordem inversa à ordem do nascimento delas. E pronto, e a Mafalda ficou para o fim e não achou muita graça, e então, como elas têm um delay grande, eu não sei se, pois a manta da Teresa eu terminei já acho que há 2 anos, tenho a impressão que não foi o ano passado, mas não tenho a certeza. E pronto, e como isto demora o seu tempo, até porque depois tenho que fazer uma pausa para fazer outra coisa qualquer, como demora o seu tempo, elas acabaram por, pronto, por ter as outras mantas delas antes desta estar pronta. Pronto. Isto é o borderzinho que faz aqui este coraçãozinho e pronto. E esta manta é a Nature's Walk, da Sandra Hart, e eu gostei muito de fazer as 3 mantas, acho que isto é um projeto, eu fiz a manta bastante maior do que, do que a versão original e acabei por comprar portanto, um modelo, acho que um modelo, não me lembro, há um modelo que tem um conjunto de quadrados e depois há um extra que tem quadrados adicionais se a pessoa quiser ou variar no formato dos quadrados, porque eles não são todos iguais, ou pronto, se a pessoa quiser variar, há mais um conjunto de quadrados, mais 6 quadrados, acho eu, que se podem comprar para acrescentar. Pronto. E eu fiz as mantas com os quadrados todos. Pronto. E pronto, e soube muito bem acabar esta manta, soube muito bem deixar de ter um projeto tão grande como o IP, embora na verdade ainda tenha uma manta para fazer, mas é mais, em princípio será mais pequena, que é Spirit of Flora, da Jenny Crawford, que pronto, que está por aqui os fios, e que os últimos quadrados eu não completei, acho que não completei mais nenhuns que não vos tenha mostrado, mas neste momento tenho aqui estes quadrados. Eu estou a puxar isto e estou a desmanchar isto tudo, mas pronto, estão num ponto estão num ponto em que isto vai crescer para cá ou assim, não sei muito bem. São 3, se eu não estou em erro, são 3 conjuntos de 4 flores diferentes, os modelos, e acho que este é o último do segundo, pronto. O que quer dizer que é o 8º, o 8º quadrado que eu tenho para fazer, e é um bocado chato porque tem depois estes apêndicezinhos de onde vão nascer as flores, que depois fazem um efeito espetacular, mas que é chato de trabalhar. E portanto esta tem estado aqui um bocadinho, assim um bocadinho escondida. Pronto, isto, já fiz aqui a transição para, para os whips e não queria, mas pronto, mas de qualquer das maneiras, na verdade eu não tenho mais projetos acabados para vos mostrar, portanto posso avançar. E se calhar, para além deste, que não teve andamento, estou só a mostrar porque é uma manta que ainda está parada, ia-vos começar por mostrar aqui, também não tenho muito para mostrar, o fio que eu estou a usar é na mesma o Benjamin, e estou a fazer 2 fofos também de agasalhos e bugalhos, que eu por acaso agora não tenho aqui o nome, mas que eu depois deixo aí presos, pronto. E estou a fazer 2 diferentes, também no mesmo tamanho dos 3 aos 6, que estou a fazer um em azul bebê e um em cinzento. Pronto. A minha ideia é também depois estes fofos terem um casaquinho, mas vamos ver se terão ou não, vai depender da minha energia, do meu espaço mental e da minha vontade de continuar a fazer este tipo de projetos. Não é que não se façam bem, é mesmo uma questão de energia e de espaço mental. Pronto. E para além disto, o que é que eu tenho mais aqui? Tenho um outro
projeto, eu estava-vos a falar da manta que eu fiz, e a manta que eu fiz é um projeto que é uma manta característica, ou por outra, é uma espécie de um shadow, que eu vou ver aqui no Insta, no Reverly, porque eu de facto sei que tenho o projeto criado, mas entretanto acabei por me esquecer do nome. Mas pronto, isto é aquelas meias mantas, meios shales irlandeses, escoceses, whatever, lá para cima, para aqueles lados, e que é um rap, e que eu fiz e gostei muito de fazer. Portanto, ele, na verdade, acaba por ser uma estrutura quadrada e depois à volta desse quadrado tem, então, um border, que é o que acaba por dar a graça ao projeto em si e que permite usar depois, neste caso deste modelo, eu depois deixo a fotografia também para vocês verem, acaba por permitir fazer, pronto, conjugar várias cores e brincar um bocadinho com sobras, pronto. Então, isto é o Rap Ansel e é da designer Grudem Johnston, e é um modelo que é, se eu não estou em erro, é pago. Eu acho que é pago. Eu depois deixo a fotografia e é muito giro. Pronto. Eu fiz a primeira versão que ofereci, fiz com o Baby Merino da Drops, apesar de eu vos ter dito que não gostava do fio. Porquê? Porque ele é feito todo, a maior parte deles é todo feito em ponto mousse, em garter. E em garter aquele efeito não se nota. O modelo é pago, sim, estava aqui a confirmar. Em garter aquele efeito não se nota e eu, entretanto, estou a fazer também com o mesmo fio uma versão que é para ficar, para mim, para ser um child para mim. Pronto. Ele tem aqui uma nódoa já de café que entornou aqui, mas pronto, mas como isto é para mim, não estou muito relada com isso. Isto, nesta fase, é um projeto muito mindless, porque ele começa pequenino aqui, deste lado, e vai crescendo na diagonal, e, portanto, é sempre ir fazendo, e não chateia minimamente. Estes fios que eu tinha aqui também em stash foram os fios que eu comprei numa altura para fazer umas camisolas para as miúdas, das quais só cheguei a fazer uma, que foi para a Sofia e que tinha um unicórnio bordado e que deve estar lá para aí nos vídeos de 2020 talvez, por aí, nem sei se foi antes do Covid, talvez tenha sido antes do Covid, e tinha comprado para a camisola que fiz para a Sofia e tinha comprado depois este azul e um outro para fazer uma camisola às riscas para a Teresa, como ela nunca foi muito dos cor-de-rosas, para fazer este efeito. E a verdade é que eu, quando fiz a outra, desgostei do efeito que tinha quando é feito em ponto meia e acabei por não ter vontade de tricotar mais este fio em projetos que ficassem com essa estrutura e com esse efeito. Pronto. Então, há de ser um destes dias, eventualmente, mais um child para mim. Depois, coisas que apareceram também nas minhas agulhas. Apareceu um chale do Stephen West, que, como todos os chales do Stephen West em que eu me meto, não vai nascer, não vai aparecer feito assim tão depressa. E porque a razão principal é porque, de facto, o chale é muito bonito, é o último chale do Stephen West, que tem estas pseudoconchas, mas isto, nesta fase, pelo menos, requer muita atenção e eu não tenho tido vagar nem energia para me dedicar assim tanto a isto. Pronto. E então está aqui à espera. Os fios que eu decidi usar desta vez são um bocadinho fora do convencional, portanto eu estou a usar
Estou a usar vários tipos de fios. Estou a usar o Marialva, que foi um fio que eu experimentei quando fiz o Be My Be Your Own Star, que mostrei no vídeo que fiz com a Catarina. E este Marialva é um fio do Rosários 4, não está na Eco-Friendly Collection, está na Classic Collection, porque ele é 60% acrílico, 25% lã e 15% alpaca. É um fio muito mole, é um fio muito macio e é um fio que tem cores muito giras e que, tendo em conta a ideia que eu tinha para este shell, foi onde eu encontrei os tons que mais se aproximavam. Pronto, então eu tenho esta cor, que é um rosa claro, tenho este bordeaux escuro, depois tenho o branco, tipo meio creme, e tenho um outro fio que fui buscar pelo tom, que é o Romaria. Este sim está na Eco-Friendly Collection e a minha ideia era que o shell tivesse esta gama de cores. Pronto. Depois a isto eu acrescentei, eu queria não me desfazer deles, mas não sei se vou conseguir. A isto eu ainda acrescentei mais este fio, que é o paillette de Rosário 4, que tem este fiozinho com as lantejoulas e que eu cruzo com o vermelho. E tenho também, que ainda não usei, mas que faço intenções de vir a usar noutras partes do shell, tenho o mesmo fio, mas em prateado para misturar com o branco. E tenho também, para os Mohair Dares, o Aurora neste vermelho, que também vai funcionar muito bem aqui. Pronto. Então, esta é a minha escolha de cores para este shell, que eu continuo a ter muita vontade de fazer, porque esta parte é muito gira, mas o shell acabado eu adorei. E pronto, comprei aqui umas alternativas para poder brincar um bocadinho com as cores e de facto fazer um shell completamente fora do vulgar, que é o que este modelo, e aliás a generalidade dos modelos do Stephen West pedem. Pronto. Ok. Mais, o que é que eu tenho mais nas minhas agulhas? Tenho um casaco que também já é vosso conhecido, que é um casaco que eu estou a fazer para a minha filha mais velha e que, por ser um... peço desculpa. Por ser um casaco muito... Estava só aqui, ver se consegui cá chegar. Por ser um casaco muito comprido, é um casaco que não tem fim. E então ele está aqui. Eu já estou assim, já só me sobra isto do primeiro novelo e ele vai pouco abaixo, na verdade, vai pouco abaixo do rabo. Pronto, acho que não, ainda não chegou sequer, se calhar já está perto do joelho, talvez já esteja perto do joelho, porque ele já tem este bocado todo, desde a cava até aqui, mas como isto é suposto ser um casaco, sim, já deve estar mais ou menos a chegar ao joelho. Como é suposto ser um casaco comprido, pelo menos até ao tornozelo ou meia perna, não sei muito bem, pronto, está aqui, tenho que prender o chale, que ele está-me a começar a fazer confusão. E então, pronto, vai nascendo, é um projeto que eu faço sobretudo quando tenho viagens grandes ou pronto, coisas assim, ou então em dias em que não tenho cabeça para fazer mais nada que não seja meia liga, é o meu projeto de eleição. Isto é o casaco Apaixonar, eu já falei dele várias vezes, pronto, só para não perder aqui a referência, até para eu não me esquecer do que é que ando aqui a fazer, e pronto, e é um projeto que também já está nas minhas agulhas há imenso tempo, e que vai sendo feito à medida da disponibilidade e da vontade de tricotar este tipo de projetos. Pronto, isto depois aqui é um equilíbrio muito difícil de gerir, porque ou me apetece tricotar uma coisa que seja muito simples, ou me aborrece estar a tricotar uma coisa que seja muito simples, e portanto é difícil gerir estas duas partes. Pronto. Então, o que é que eu tenho mais para vos mostrar? Tenho para vos mostrar um projeto, antes de falar do outro projeto, tenho para vos mostrar um projeto que não é de tricô, nem é de crochê,
mas que eu me apeteceu fazer o ano passado. Pronto. Então, é um projeto de arraiolos que eu comecei a fazer e que, pronto, ainda só tem um bocadinho, nem sequer um quarto está feito. Isto é suposto ser um quadro, ou uma almofada, ou qualquer coisa. Isto é mais ou menos o primeiro quadrante do quadro. O quadro são umas flores. Isto era um quadro com tons assim mais tipo naturezas mortas, e eu, como não sou uma pessoa de naturezas mortas, mudei-lhe um bocadinho os tons para ficar um bocadinho mais vivo. Pronto. Também lhe mudei o fundo para ficar neste azul assim mais brilhante, e é um projeto que eu tenho, que eu trabalhei sobretudo nos dias de verão, e é um projeto no qual o meu objetivo principal não é ficar com uma peça perfeita, é ir, sobretudo, desenvolvendo a técnica e dominando a técnica. Ele está longe de estar perfeito, mas eu também não quero que ele esteja perfeito. Eu quero não me sentir intimidada e quero permitir-me aprender e fazer erros. Pronto, que é um processo que é difícil e mas que faz parte do processo de aprendizagem. Pronto. E, portanto, eu estou a gostar imenso de fazer. Ele não está propriamente regular, mas no fim vai ficar feito e eu vou ter aprendido imenso com ele e pronto, e eventualmente não sei se será convertido num quadro, se vai ser convertido, não faço ideia o que é que vou fazer com ele. Para já aquilo que eu estou a fazer é fazê-lo e é esse o maior propósito. Pronto. Então este é o meu projeto de arraiolos e, para terminar, eu quero vos mostrar um outro projeto que eu comecei a fazer este ano e que é o meu projeto de 2026. Claro que o que é que eu havia de ter começado? Conseguem adivinhar o que é que eu devia ter começado? Então eu vou-vos mostrar assim. É uma coisa que leva isto tudo em cores e tem... Vou-vos mostrar isto tudo. Isto, mais isto. Ainda não acabou. Mais isto e mais uma página, acho eu. Mais isto. Pronto, então, já devem ter percebido... não, ainda não acabou, ainda tem mais esta, ainda tem mais uma. Pronto. Já devem ter percebido que eu me aventurei novamente a fazer uma manta. Acaba-se uma manta, começa-se uma manta, ou por outra, acaba-se uma manta para não se ficar com peso na consciência e ter começado outra, e basicamente o que é que eu estou a fazer? Eu estou a fazer uma manta que já estava debaixo do olho há algum tempo, que é a manta Walk on the Beach, que é uma manta de crochê e deixem-me cá consultar aqui isto outra vez para ver se eu vos consigo dizer. Portanto, é uma manta de crochê, chama-se Walk on the Beach e é... Ora, quer dizer que eu nem sequer pus aqui, se calhar nem pus aqui. Não, ainda não fiz como projeto. Queria-vos dizer a designer, mas eu depois deixo-vos ficar. É um projeto muito engraçado, porque é uma manta que funciona, quer dizer, é uma manta que assenta essencialmente em granny squares. Para além dos granny squares, portanto, começa por um centro de granny squares, depois tem uma barra no mesmo ponto, mas a toda a volta, depois volta a ter uma carcela à volta de granny squares, mas o que é interessante nesta manta é que os granny squares não têm todos o mesmo tamanho e, portanto, vamos brincando um bocadinho com as diferenças de tamanho e a diferença das cores nos granny squares e a diferença de tamanhos nos granny squares, combinado com as cores, acaba por dar uma dinâmica muito original a esta manta. Pronto. Então, já vos mostrei as cores. Eu tentei, na medida do que me foi possível, usar fios que já tinha em stash. Eu não estou a usar os fios todos da mesma marca ou o mesmo tipo de fio.
E entretanto estou a usar algumas coisas que eu tinha para trás, de alguns carismas, vocês não veem que estão na prateleira de cima, tenho alguns carismas que me sobraram destas 3 mantas que eu fiz e de outros projetos que têm ficado por aí. Tenho algum fio de meias que usei dobrado, porque a manta é feita com fio de Ikea, algum fio de meia que usei dobrado. Portanto, aqui dentro do fio de meia tenho fio do Aldi, tenho o Fabel, tenho muito carisma que é de Ikea, tenho algum soft tweed que era preciso em poucas quantidades e eu tinha aqui ainda uma parte que lá está, que era para usar num projeto, mas que eventualmente não sei se algum dia vou fazer e portanto resolvi usar o bocadinho que ali tinha. E pronto, e é sobretudo isto. Como algumas cores se utilizam quantidades relativamente pequenas, eu consegui despachar uma parte significativa dos restos que tinha das mantas. Pronto, dentro destas gamas de cores há outras que não funcionam. Então, o que é que eu tenho para mostrar? Eu ainda não comecei a montar a manta, mas tenho a generalidade, faltam poucos quadrados para terminar, mas tenho um bom molho de quadrados pequeninos, que vão ser usados numa parte que é feita só com estes mini quadrados. Depois tenho estes que estão perdidos aqui, que devem ser os que me faltam lá do outro lado, que estão com 2 carreiras, mas isto não sei se é suposto, acho que não é suposto ficar. Estes são todos os que eu tenho só com uma carreirinha. Estes presumo que sejam ainda para trabalhar, mas estão na caixa errada. E depois tenho já os outros quase todos feitos. E os outros quase todos significam o quê? Significa que os quadrados têm mais ou menos esta dimensão, portanto são 4 filas, quase todos, 4 filas, com exceção dos pequeninos, que são mesmo pequeninos, e de uns outros que ficam só com 3 carreiras. Pronto. Eu estou quase a acabar. Aliás, eu tenho muito poucos que têm 3 carreiras, e alguns deles são mesmo para ficar com 3 carreiras, e o que eu tenho aqui já está praticamente todo feito, e eu aproveitei para, não sei, não contei, quer dizer, devo ter naquela lista que vos mostrei, deve haver o número de quadrados exato, e o modelo também tem o número de quadrados exato, mas eu honestamente não faço ideia de quantos é que são, porque não os tenho estado a contar. Pronto. Agora, eles estão quase todos feitos. Eu ia-vos a dizer que acabei por fazer aqui uma pausazinha porque me acabou um fio que eu, entretanto, não consegui mesmo substituir e não queria estar a desromper muito. Não é desromper, é qualquer combinação que eu fizesse com o que tenho ficava num tom substancialmente diferente do tom que eu já tinha escolhido. Pronto, então eu optei por comprar mais fio dentro desses tons do que estar a gerar muito mais ruído na manta. Pronto, é uma manta que tem várias cores, mas dentro de um equilíbrio de cores naturais e, portanto, eu não quis estar a fazer grandes alterações. A parte boa é que tudo o que vocês veem aqui, portanto, nesta caixa e na outra, eu consegui fazer com fios que eu já tinha, com restos de fios, e consegui gastar muito fio de stache com isso. E há uma parte significativa que eu ainda vou usar, que é também com fio de stache. Portanto, o que eu comprei agora não é todo o fio que eu preciso para acabar a manta, é uma parte, mas ainda vou conseguir gastar muito fio de stache com este projeto. Pronto. E basicamente é o que eu tenho de projetos neste momento a acontecer aqui. Mentira, tenho mais um projeto para vos mostrar, que está aqui do meu lado direito. Então, este projeto é um projeto de crochê. Por alguma razão este ano apetece-me muito crochê, e este projeto é um projeto que não é propriamente um projeto bonito. Pronto. Quer dizer, é bonito, mas não é assim
um projeto de glamour. Então, este projeto é um projeto que é feito com, como vocês veem, é feito com fios que andam para aqui andavam para aqui sem destino. A generalidade deles, não é a generalidade deles, tem 2 meadas, portanto tem 200 gramas de um fio que eu tingi numa determinada altura e que não saiu exatamente como eu queria e que andava para aqui a engonhar, e eu acabei por usá-lo aqui. Este projeto é um projeto um bocadinho estranho, mas é uma espécie de um shell, é uma capa de andar por casa, e é uma capa que é muito engraçada. Isto é um modelo que é copiado de uma coisa da avó do meu marido, porque tem uma forma assim meio hexagonal, e a verdade é que este formato que ela tem assenta por cima dos ombros e a pessoa consegue se mexer à vontade e ela nunca sai daqui. Pronto. E então, a minha sogra tem uma coisa destas, foi a mãe dela que fez, e um dia eu estava com frio e fui usar essa capa e fiquei fã do raio da capa, porque é pesada, porque é dobrado. Isto é feito em redondo e depois chega-se ao fim, dobra-se e depois nasce aqui a parte da rendinha de baixo. E então eu fiquei super apaixonada e este ano resolvi, com os fios que tenho também para aqui encalhados, e como isto é uma coisa de andar por casa, fazer esta capinha. Pronto. Então estou na fase final, que é fazer aqui a rendinha do border. Isto é um projeto também muito bom de fazer, porque é um projeto muito descontraído. É muito semelhante a um shell que nós fizemos no PPT, mas este é trabalhado em redondo e depois é dobrado ao meio, e a apanhar as 2 pontas sai este borderzinho. Pronto. E é isso. Estou a gastar fio de stache, coisas que tenho para aí. Este último fio também é um fio, é o Carícia, acho eu, da Rosários 4, que eu usei para fazer coisas, também umas peças de bebê que ofereci a um colega que, entretanto, foi avô pela primeira vez, e pronto. E basicamente também está quase pronta, está em processo e quando terminar vai ter muito uso. Vai ter tanto uso que eu já tenho encomendas para fazer mais destas peças, porque de repente no ano novo estava bastante frio, não é? E de repente o raio da capa, esta não, a original, parecia a garrafa da Coca-Cola dos Deuses Devem Estar Loucos, e toda a gente queria usar a capa para ficar mais confortável. Pronto. E então, basicamente é isto. E pronto, eu sou um bocadinho suspeita com a cor, porque o castanho não é a minha, a minha cor de eleição, mas fiquei contente por, de facto, conseguir dar uso a estes fios, que seriam fios que noutro tipo de coisas, se calhar, noutro tipo de peças, que eu teria ainda menos tendência para os usar. Projetos nas agulhas já está conversado também. Agora sim, acho que não tenho mais nada para vos mostrar. Queria-vos falar um bocadinho agora de planos para 2026. Na verdade, eu não tenho muitos. Este ano, por várias razões, eu fiz pouca coisa. Em termos de, quer dizer, fiz muitos planos, mas fiz poucos planos em termos de tricô. Não sei explicar porquê, não sei dizer porque que o tricô me tem andado a apetecer menos e o crochê me tem andado a apetecer mais. Pronto. Posso-vos dizer que estou numa fase em que não me apetece tricotar camisolas, pelo menos de inverno. Tenho alguns planos para fazer peças de verão, mas tem-me andado a apetecer, não sei, nem sei muito bem o que é que me anda a apetecer. Anda-me a apetecer assim coisas diferentes.
sobretudo diferentes. Estou um bocadinho cansada das mesmas construções, das golas redondas, do top-down, dos mesmos formatos que depois, pronto. Tenho alguns planos, estive a rever os planos que eu fiz para o ano passado e, de facto, os planos que eu fiz para o ano passado não tiveram execução, por várias razões, já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas a ver se apanhava aqui, mudar isto aqui de perfil. Mas o ano passado nós falámos um bocadinho sobre projetos um bocadinho diferentes e há uns projetos de crochê, camisolas de crochê, que eu gostava de fazer e que são um bocadinho diferentes na ótica de não ser aquela camisola fechada de crochê e, portanto, pesada, mas que também não é aquela peça que estamos sempre a ver, pronto. E o ano passado saiu uma coleção muito gira, a coleção da Fildar. A Fildar lançou um catálogo, eu estava a ver se tinha aqui o número do catálogo, mas eu depois deixo na descrição. A Fildar, o ano passado, lançou um catálogo que tem umas peças muito giras. Pronto, o catálogo é o 257. E tem uma camisola, que é a Enora, que eu achei muita graça e que tem duas opções. Eu não sei, gostava muito de vos poder mostrar isto, mas no telefone vai ser difícil. Pronto, tem esta, aqui, e depois tem outra, azelha do raio, ao contrário, aqui, aqui, pronto. É a mesma camisola, mas que tem várias cores à volta. Pronto, se calhar é mais fácil para a fotografia do que estar a mostrar aqui. Isto se calhar não é mal pensado. Depois tem uma espécie de um casaco, que é o Edith, que também é muito giro, e que é feito com granny squares, e o sucesso desta peça é sobretudo a combinação de cores. Pronto. E acho que é um bocadinho assim. O que é que eu tinha mais pensado? Pronto. Queria fazer umas peças assim fora do normal. Não é do normal, é fora daquilo que tenho feito. Pronto. E daquilo que já tenho no meu guarda-roupa. Isto em termos de roupa. Eu comecei a fazer o ano passado, mas fiz muito pouco. A versão do Summer Vibes, que é uma camisola que é feita também com uma espécie de umas conchinhas, e que eu já fiz uma versão para mim, e tem algumas camisolas, está-me a apetecer umas coisas mais de sobreposição do que propriamente de estar em contacto com a pele. Pronto, mas vamos ver o que é que sai. Pronto, nós tínhamos, ano passado fizemos uma coleção também. Temos aqui o modular top, que também me parece muito interessante. Eu, ano passado, comprei um conjunto de fios para fazer algumas coisas e que depois, eu, ano passado, não fiz nada de verão, rigorosamente nada de verão. E, portanto, talvez vá revisitar o que é que eu tinha feito. Pronto, uma outra que eu gostava muito de fazer, esta ainda assim no modelo clássico e tradicional, é Faded Beads, da Pupo Vergara, mas talvez não a faça assim, ou talvez faça qualquer coisa dentro do mesmo estilo, mas um bocadinho diferente. Pronto, tem que ver. A verdade é que o tricô não me está ainda a apetecer. Eu não fiz projeto nenhum de inverno. Aliás, eu tenho uma camisola nas agulhas que comecei há 2 anos e não mexi. Não creio que vá mexer. E pronto. E para já, seguramente, projetos de inverno não vou fazer. Projetos de verão, não sei, talvez vou pensar um bocadinho mais no que é que... Ou não, se calhar não vou pensar nos meus projetos. Se calhar vou fazer mais planos, não sei. Vamos ver o que é que o ano traz. Depois, em termos de outros projetos que eu tenho para este ano vai um bocadinho à boleia ou para outro, o resto das coisas vão um bocadinho à boleia da minha indisposição do tricô, e
Eu este ano tenho planos, como é óbvio, vocês sabem que eu todos os anos gosto de fazer uma reflexão sobre as coisas que eu gostaria que o ano me trouxesse ou que eu fizesse nesse ano. Eu não vou dizer que este ano sou menos exigente, porque não sou, não tem a ver com isso. O que eu acho é que eu este ano estou menos focada no tricô, pronto. E não é, não sei, não é por estar cansada, é só mesmo porque acho que a minha vida está num ritmo, e já falo um bocadinho mais sobre isso, a minha vida está num ritmo em que eu tenho muita dificuldade em conseguir, tirando poucos períodos que estão bem ou que vão estar bem isolados ao longo do ano, eu tenho pouco tempo para me dedicar nesta fase da minha vida a grandes projetos. Pronto, daí que neste momento o que eu sinto vontade é de, por um lado, terminar as coisas que eu tenho nas agulhas e que eu quero fazer, e por outro lado, quando me apetece começar coisas que sejam mais pequenas ou que deem para fazer por fases. Pronto, eu sei que a manta não é. A manta é e não é. Porquê? Porque a manta, como foi feita em quadradinhos, os quadradinhos são em si peças muito pequeninas e, portanto, que se fazem relativamente fácil e de forma rápida. Pronto, portanto, acabam por ser quase como mini projetos. Pronto. Mas isto para explicar que, embora não tenha uma lista muito extensa de projetos de tricô ou de crochê que quero fazer, este ano resolvi fazer a minha lista de 26 para 26 no formato de bingo e, portanto, tenho, na verdade, definidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tenho 23 coisas definidas e mais espaço para 3. Normalmente eu não fecho a lista no início do ano porque à medida que vou fazendo coisas, depois vão aparecendo outras coisas que eu quero fazer e eu acabo por incluí-las também. E outra coisa, há pontos desta lista que se desdobram noutros, nomeadamente os meus objetivos de leitura, que não é ler um livro, não é? Portanto, e cada um deles acaba por ter depois um desdobramento. Pronto. Uma coisa que eu este ano quero fazer é não é passar mais tempo na cozinha, porque eu já passo horrores de tempo na cozinha. Eu gosto muito de fazer bolos e quando faço bolos sob pressão. Ou seja, faço bolos para o aniversário, faço bolos a correr no meio da confusão e eu este ano queria poder fazer bolos porque sim e queria poder experimentar receitas novas e deixar que elas falhem sem a pressão de ter um bolo pronto para um determinado evento e, portanto, eu este ano resolvi fazer uma espécie de um desafio que é 52 bolos em 52 semanas. Claro que o objetivo não é todas as semanas fazer um bolo, mas é chegar ao fim do ano com 52 bolos feitos, porque há alturas em que possivelmente me vai apetecer fazer mais do que um, ou vou ter onde ir e levar e portanto justifica-se fazer mais do que um, e em alturas em que eu não vou conseguir fazer e está tudo bem. Pronto. Então eu fiz uma grelha que tem um conjunto de ingredientes e o objetivo é destes ingredientes estão replicados nos papelinhos e todas as semanas eu tiro à sorte qual é o ingrediente principal ou o ingrediente que vai definir o tema do bolo naquela semana. Pronto. E basicamente isso é assim a coisa mais fora da mãe que este ano estamos, porque isto envolve também depois aqui as miúdas, estamos a fazer. Pronto. E posto isto, eu não tenho muito mais planos nem outras coisas para vos mostrar. Posso depois, noutra altura, se calhar, falar-vos um bocadinho mais
de uma forma mais estruturada em projetos que eu quero fazer ou não, não sei se me vai apetecer fazer isso, mas este ano continua a ser um ano atípico e não é questão de ser atípico, eu acho que vou retomar parte da minha vontade de me dedicar a estes projetos, onde eu fiquei o ano passado, ou quase há 2 anos. Pronto. Então, falando um bocadinho aqui deste último ano, 2025, eu gravei o vídeo, o último vídeo que eu gravei foi em janeiro, e eu gravei o vídeo de janeiro na altura, acho que sim, foi na altura em que eu me despedi do trabalho onde eu estava. Eu não sei se falei disso no vídeo ou não, já não me lembro. Entretanto, tive um tempo de férias e no dia 1 de Abril comecei um trabalho novo. Pronto. E, entretanto, fizemos as nossas férias em março, estivemos fora do país, fomos visitar Paris, etc. E depois eu iniciei o trabalho no início de Abril, pela altura da Páscoa, penso eu logo a seguir à Páscoa, que foi no início de maio, ou no fim de Abril, já não me lembro bem, mas foi tudo muito rápido, foi tudo muito precipitado, e pronto, aconteceu tudo ao mesmo tempo, pronto. Então, em Abril eu entrei no trabalho, comecei num sítio novo, com desafios completamente diferentes e circunstâncias completamente diferentes, e, entretanto, logo a seguir à Páscoa, o meu pai foi diagnosticado com um cancro, e tivemos ali um tempo ainda em exames e tentativas de perceber a gravidade da situação, e de facto a situação foi de tal forma grave que o meu pai acabou por falecer no início de junho. Portanto, aqueles praticamente 2 meses, não é? Portanto, abril, maio e o início de junho, foram 2 meses completamente para esquecer. Pronto, e depois foi o lidar, o ter que reconhecer, aceitar e viver uma realidade completamente diferente. Pronto, sendo que não vale a pena perder mais generalidades sobre o que é o luto, ou o que é que deixa de ser o luto, não é? Mas pronto, mas foi um período muito complicado, foi um período muito desgastante, foi um período em que aconteceu muita coisa, e sobretudo em que eu me tive de permitir viver o que precisava de viver, porque sabia que se não o fizesse naquela altura, depois ia ser muito mais complicado para mim manter a funcionalidade ao longo do resto do tempo, não é? E portanto foi mesmo um período muito complicado, como vocês devem imaginar, e que tem sido um processo, como é natural, e entretanto, no meio desta confusão toda, eu tinha pensado voltar a estudar. Depois, quando se pôs esta situação do meu pai, inicialmente eu pensei que possivelmente ia ter um ano muito complicado, e que não sabia até que ponto é que ia ter disponibilidade ou não para assumir o compromisso, e portanto pensei, não é o ano certo para fazer isto. E entretanto, como o meu pai acabou por falecer antes da segunda fase das candidaturas ao mestrado, eu depois acabei por arriscar e, por certa forma, perceber que se tivesse tido a oportunidade de ter essa conversa com o meu pai, que ele me ia incentivar a seguir em frente com a ideia. E, portanto, eu acabei por me candidatar, fui aceite e em setembro voltei à escola. E, portanto, como vocês devem imaginar, entre a casa, as miúdas, o marido, o trabalho e a escola, eu ando constantemente a correr, e a minha energia, o que me sobra de residual de energia, não me permite pegar em todo o tipo de projetos, pronto. E também há dias em que não tenho mesmo tempo,
porque preciso descansar e porque o meu nível de cansaço é tanto que eu preciso mesmo de sossegar. É claro que continuo a precisar do escape das manualidades para me centrar e para conseguir de alguma forma manter a funcionalidade. Mas pronto, mas continuamos aqui, continuo a ter que gerir o meu nível de energia com o tipo de projetos onde eu vou aplicar essa energia. Pronto. De qualquer das maneiras, não é para sempre, isto é uma fase, e apesar de todo o cansaço e de toda a correria, eu estou a gostar muito de voltar a estudar, estou a gostar muito de aprender, apesar da minha realidade ser completamente diferente, mas tem sido muito bom fazer esse exercício e acho que tem sido uma experiência muito, muito positiva, apesar de todos os desafios que têm intrínsecos e implícitos à própria tarefa. Mas pronto. E pronto, e isto explica também um bocadinho porque é que, por um lado, eu tive um ano inteiro ausente, por outro lado, porque é que não há muitos projetos para vos mostrar, e porque é que também não tenho grandes planos para este ano, porque lá está, cresce que o ano passado, como eu tinha gozado de férias em janeiro, como tinha gozado as férias em março, acabei por não tirar férias no verão, e tive só os dias de licença de nojo que estão previstos. Tirei 1 ou 2 dias, mas não estive de férias, não é? E portanto acabei por não ter aquela pausa para me poder dedicar. Pronto. E este ano espero que seja um ano menos tristonho, pelo menos com menos despedidas e menos situações desafiantes pelo lado menos bom, mas em termos horizonte de tempo, eu também não prevejo que tenha grande tempo para me dedicar assim a projetos que me consumam muita energia. Pronto. Claro que isto é o que eu digo hoje, amanhã sabe Deus se é assim ou não, mas pronto, mas é isto. Os últimos tempos também têm sido complicados, desafiantes, porque o tempo tem estado muito mau. Aqui onde eu estou não tem sido tão mau como noutras zonas do país, mas estamos também numa zona de inundação, estamos numa zona que volta não volta, o rio passa para fora das margens. Felizmente aqui onde está a minha casa não há muitas árvores de grande porte que possam fazer grandes estragos, mas há outras coisas que podem eventualmente voar. Temos algumas estradas que continuam cortadas, tivemos mais de 24 horas sem luz, e pronto. E os desafios próprios desta altura do ano, acho eu, vão passar a ser os desafios próprios. Nós temos, de uma forma ou de outra, temos cultivado também a nossa resiliência a este tipo de situações, mas a verdade é que a preocupação que nós temos com a nossa segurança e a segurança daquilo que é nosso acaba por ser desgastante também, não é? Como é natural, acho eu. Mas pronto, espero que no sítio onde vocês estão estejam bem e que se mantenham assim. Caso não estejam bem, que a situação se resolva pelo melhor o mais cedo possível. E pronto, e espero voltar com conteúdo para vos mostrar em breve. E até lá, despeço-me. Façam muita coisa boa e, sobretudo, aproveitem a vida porque ela é muito, 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 muito curta. Beijinho. Tchau. Vais mostrar os meus falos? Não, não tens. Deves mostrar. Dizer assim, a minha filha também fez assim. Diz assim, a minha filha favorita também fez assim. A favorita. São todas. Não, tens de ter uma favorita, claramente só. Não.
Como assim não?